convidar o pastor Daniel Centeno a estar passando então, e tendo a liberdade, em nome do Senhor Jesus, para fazer aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração dele. Sinta-se em casa. É minha noite. Podemos sentar, queridos. Muita alegria de estar aqui nessa noite. O pastor estava falando acerca de finanças. É um assunto muito importante mesmo. Para você ter uma ideia, finanças, né? Pode ser atrás hoje então, do PowerPoint. Finanças aparece cerca de 2.400 vezes na Bíblia palavras relacionadas a finanças. Já cerca de fé aparece 248 vezes. Então, na verdade, já dá para ter aí uma noção da importância que se dá para a questão de finanças, ok? Bom, queridos, a proposta é a seguinte: eu sempre, quando eu vou ministrar um seminário, principalmente de finanças, eu explico uma coisa muito importante, tá? É que nós não vamos aqui pregar, né? Então eu vou ser bem didático. Os seminários de finanças geralmente acontecem em 4 ministrações, mas nós vamos fazer em 2, ok? Então, talvez alguns pontos eu não vou me prender tanto. Mas vamos lá. Falar acerca de finanças. Eu gostei muito que o pastor, ele, na oração dele, ele falou sobre sementes. Então, qual é o primeiro passo que nós vamos trabalhar juntos na questão de finanças? É acerca do entendimento financeiro. É o que nós chamamos de concepções. Ok? Nós precisamos mudar a nossa metanoia, a nossa forma de pensar acerca de finanças. A Bíblia diz lá em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Palavra metanoia no grego. E aí diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós sempre relacionando a questão financeira, nós já entendemos aqui que Deus tem uma vontade para nós. E a vontade de Deus, no mínimo, ela é boa, quando muito agradável e no seu ápice ela é perfeita. Ok? Então, nós vamos trabalhando, e é interessante uma frase, pode passar aí, querido, uma frase do Billy Graham, que diz assim: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Isso é uma frase de uma mentalidade americana. Por quê? Porque na cultura americana, a formação financeira começa desde criança. A questão financeira. O que é a questão financeira? A mesada, né, nos Estados Unidos, ela não é apenas para que a criança saia comprando balas, biscoitos e doces, mas a mesada para a criança americana é uma forma de captação de dinheiro para o seu futuro. Então é um dinheiro que muito pouco é mexido. Quando você assiste filmes norte-americanos, não é por acaso que aparece as crianças fazendo uma mesinha e vendendo limonada para os vizinhos. Por quê? Porque é uma forma de captar dinheiro. Porque eles são ensinados que vai chegar um momento na vida deles em que eles vão se desprender dos pais e não terão mais, então, este auxílio. Porém, nós que somos aqui, né, da América do Sul, nós fomos influenciados por uma cultura mariólatra. O que é uma cultura mariólatra? É uma cultura onde, né, isso vem pelo catolicismo romano, que se impregnou muito forte aqui devido à imigração de povos europeus, poloneses, alemães e italianos,
que trouxeram então essa doutrinação do catolicismo romano. Por meio disso, né, o catolicismo romano tem o seu hipervalor à pessoa de Maria, por isso que é a cultura mariólatra. Na cultura mariólatra, o que acontece? Existe uma influência muito forte da mãe sobre os filhos e sobre a casa. E a mãe, tudo que envolve a questão da mãe na cultura aqui sulista, tá? É muito proteção e pouca formação. Então a mãe protege demais, onde deveria, na verdade, formar mais. Então é comum aqui você ver aí filhos de 30, 35, 40 anos morando na casa dos pais. Você vê que já nos Estados Unidos o filho, quando vai para a faculdade, ele já vai com aquele entendimento de que não vai mais voltar para casa. Por isso que eles moram nas repúblicas, e se o filho volta para casa e ele não tem uma formação, ele volta, ele começa a crescer junto aos pais, sem ter uma estabilidade econômica, ele é muito mal visto. Okay? Mas isso nós estamos falando de cultura. A cultura é interessante, nós vamos trabalhar na cultura também, a cultura judaica. Então eu estou fazendo essa introdução apenas para nós começarmos a compreender algumas coisas que poderão entrar em choque com a nossa compreensão e exigirá de nós uma mudança de entendimento. Ok? Quantos estão dispostos a isso? Amém? Muito bem. Então, quando nós falamos acerca de finanças, nós estamos falando de um tema muito espiritual. Ok? É um tema muito, mas muito, 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 muito espiritual. E às vezes a gente não entende isso porque não fomos ensinados. A palavra de Deus diz, no livro de Salmos, capítulo 65, versículo 9 e 10, assim: Tu visitas a terra e regas, tu enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, prepara cereal, porque para isto a dispões. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Então veja que esse versículo está falando de três elementos importantíssimos. Está falando da terra, está falando das sementes que são plantadas, que são lançadas na terra, e quando fala de chuviscos, está falando de água. Então, esses três elementos são importantíssimos, porque através deles, na compreensão deles, nós vamos entender também a movimentação de Deus. É interessante porque todo ano o povo de Israel cumpria as suas cerimônias festejando sempre a esperança messiânica. Porém, todas essas festas celebradas por Israel, o calendário era feito pelas colheitas. E as colheitas eram regidas pela lua. Então, por exemplo, se você for, nem nós fizemos missões no interior, né, numa terra da agricultura, você compreende que a lua realmente é muito importante para a questão da agricultura, para o plantio. Então, os judeus, o povo de Israel, se baseava para estabelecer o seu calendário pelas luas, consequentemente, eles firmavam as datas pelas colheitas. E é interessante porque lá Jesus fala disso em Mateus 13:30, ele diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E Eclesiastes 3:2 é o clássico, diz que há tempo também de se plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, nesse entendimento, eu quero que você compreenda algo muito importante. Tá? Repita comigo: terra, sementes e a chuva. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5. Outra coisa que eu quero ressaltar é que o seminário de finanças que é o ministro, ele é um seminário bíblico, ok? Porém é um seminário bíblico para o ensinamento das finanças apenas na questão bíblica.
Existem pastores que ministram seminários de finanças na questão de conquistas, para alcançar mais rentabilidade. Não sou contrário a isso, ok? Mas só estou orientando vocês, porque sabem que é apenas ensinamento bíblico. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Então não tinha chuva e não tinha um homem para cultivar o solo que havia sido criado. Então tinha terra, segura aí, volta lá, desculpa aí. Tinha terra, tinha sementes, precisava da terra, precisava de sementes, precisava de chuva. Essas três coisas são as coisas básicas para o plantio, ok? Terra, sementes e chuva. E tem 4 variações no hebraico para terra, para a palavra terra. Uma é Yadashá, que é a terra seca, uma terra imprópria para o plantio. Sader, que é uma terra de pastagens. Aretz, que é uma terra que representa a terra global, a terra universo. E Adamar, que é a terra global e viva, que vem da palavra Adam, que é ser humano. Então nós temos 4 tipos de terra, porém 3 delas representam a terra realmente de plantio, que é a palavra Yadashá, que é a palavra Sader e a palavra Aretz. E aqui, para a nossa compreensão, tá? Essa palavra sementes no hebraico é a palavra zerá. E a palavra zerá é a mesma palavra para esperma, ou seja, para o sêmen da vida. Então, quando nós entendemos o que é terra, nós passamos a entender o que são as sementes que representam vida, ou seja, toda semente é viva. Repita comigo, não existe semente estéril. E a chuva aqui era o que faltava para que a terra crescesse. E a chuva vem da onde? A chuva vem dos céus. A Bíblia diz que o homem não tem nada que do céu não lhe tenha sido dado. Então, veja como é importante agora que nós vamos compreender aqui já uma pequena introdução. A terra nem sempre é a mesma terra. Porém, a semente sempre terá vida. A chuva já é garantida do céu. Porque quando tem a bênção de Deus, Deus libera a chuva. Então significa que se eu tenho uma semente que não é estéril e eu tenho a garantia de Deus de que vai chover, eu posso ter uma complicação na terra onde eu vou lançar a semente. Olha aí. Esse é um ponto interessante. Quando Jesus explicou a parábola do semeador, ele não explicou por acaso. A parábola do semeador, ela é uma grande cortina de riquezas e princípios. Então Jesus estava explicando que toda semente ali tinha vida. Porém a terra onde era lançado, o ambiente onde era lançado, é que fazia a diferença para o resultado. Então esse entendimento nós precisamos compreender já de início. Por quê? Porque o que nós temos nas mãos são sementes para gerar frutos. E se nós temos sementes que vão gerar frutos e não geram, é sinal que o problema não está na semente, mas está onde nós estamos lançando. Porque a chuva já é garantida. E a Bíblia diz que Deus habilitou o homem com 2 grandes capacidades. Repita comigo: cultivar e guardar. Muito bem. Cultivar está falando acerca da multiplicação, porque quando você cultiva, você quer que multiplique. Então, agora mesmo nós viajamos, nós estávamos conversando durante a viagem, nós pegamos muita área de plantio, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, muito plantio. Então, qual é a ideia de um fazendeiro, né? A ideia dele é que a sua terra multiplique.
Não adianta ele ter 200 hectares e plantar em 20. Não adianta ele ter 200 hectares e plantar em 100. A ideia dele é que venha multiplicar cada vez mais e mais, e assim venha produzir cada vez mais e mais. Então, quando na criação Deus estabeleceu o propósito de botar o homem para cultivar e guardar, Deus estava, na verdade, dando para o homem duas capacidades: a capacidade de multiplicação e a capacidade de gestão. Veja, essas palavras são palavras que muitas vezes a gente não ouve falar muito nas igrejas, né? Mas são palavras muito importantes para que se cumpram promessas de Deus, como lá de Deuteronômio capítulo 28. Todas aquelas promessas não foram perdidas no Antigo Testamento. Todas essas promessas vigoram até o dia de hoje. Então, se existe alguma coisa que está limitando a nossa vida na questão financeira, não poderá limitar mais, porque nós vamos ter que aplicar agora um novo entendimento, uma nova compreensão acerca das coisas, ok? Então, todas as vezes que o povo entrava numa terra, antes de lançar as sementes, eles tinham alguns procedimentos. Levítico 19, 23 diz isso: quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado toda a qualidade de árvores para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos ele vos será como incircunciso, e dele não se comerá. Então, passa para mim aí. Eles tinham 3 atitudes quando eles entravam em uma terra. Primeiro, eles pediam a bênção de Javé, a bênção do Senhor. Eles não entravam numa terra sem antes pedir a bênção de Deus. E isso é até os dias de hoje. Os judeus, se você vai em Israel, toda negociação que o judeu faz, antes dele fazer qualquer coisa, ele pede a bênção do Senhor Deus dos Exércitos, de Javé. Segundo, eles acomodavam a família. Quando fala em acomodar a família, fala de prioridades. Então eles chegavam, pegavam a bênção, depois acomodavam família, mulher, filhos, e depois, por fim, eles iniciavam o plantio. Agora veja como a gente inverte. A gente, na verdade, a gente começa com a produção, para depois trazer recursos para a família, e por último a gente quer que Deus abençoe. A gente inverte a pirâmide. Só que esses princípios espirituais são imutáveis. Deus não mudou os princípios. Tem pessoas, né, amanhã nós vamos falar isso aí, sobre lei e graça. Mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não. Você vai ver no Novo Testamento os mesmos princípios. As mesmas atitudes Jesus fazia. Jesus chegava num lugar, ele pedia a bênção do Pai. Depois ele falava acerca da família. Falando de quem? Falava dos seus irmãos, que somos nós, do propósito de salvar-nos. E por fim, então, ele trabalhava com a sua missão. Então, todo princípio, ele é regido assim. Só que a gente começa invertendo, né? A gente vai lá e, o meu trabalho, e vai trabalhar, e aí traz o recurso para casa, serve os filhos, e aí quando sobra um tempinho, vem para a igreja e larga ali uma ofertinha para anestesiar a consciência, como tudo tivesse resolvido. E ainda exigimos que Deus abençoe. Aí depois ele, mas eu sou dizimista, aí eu dou oferta de vez em quando. Não, irmão. Esses atos são importantes. Mas mais importante do que esses atos é você obedecer os princípios. Veja quando Jesus dá aquela ordem, né? Já vou usar um texto que eu vou usar amanhã de novo. O que Jesus diz? Tu vai ofertar e tem alguma coisa contra o irmão? O que Jesus está falando ali? É um princípio. Aí Jesus diz assim: se tem algo contra o irmão, vai, deixa a tua oferta no altar, arruma a tua vida, conserta com o teu irmão, e depois volta no altar e dá a oferta. Você vê que Jesus já não abriu mão, né? Não tem uma galera que bate contra as ofertas, né? Pô, mas se Jesus era ofertante, por que não você? Né? Mas é interessante o princípio. Como era importante para Jesus respeitar
os princípios espirituais, né? Então, Paulo fala isso, né? Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Sendo assim, o que nós aprendemos com os irmãos de Israel? Que o nosso recurso, que não é semente, mas é dinheiro, mas o nosso recurso, embora seja monetário, seja dinheiro, seja cédula, ele é o recurso. Ele não representa moeda, mas ele representa sementes. O judeu não vê o dinheiro como dinheiro, o judeu vê o dinheiro como sementes. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento. Veja que nós estamos começando a convergir aqui para uma outra compreensão. A compreensão de que o que eu recebo, os recursos que eu recebo, o salário que eu recebo, a participação da minha empresa que eu recebo, o prolabore que eu recebo, né? Como é que se diz quando os vendedores recebem uma parte? A comissão que eu recebo, isso tudo são sementes. E se elas são sementes, é sinal que ali tem vida. Vocês estão entendendo? Entenda o seguinte, imagina aqui, tá? Você trabalha numa empresa 8 horas por dia. Por semana, 8 vezes 5, 40 horas por semana. Estou fazendo redondo aqui, tá? Aí por mês são 160 horas. Você nunca parou para pensar que você está dando 160 horas da tua vida. E aí quando você recebe na proporção dessas 160 horas. E essas 160 horas, o valor que você recebeu dessas horas, você recebeu o valor da tua vida, do tempo que você deu da tua vida. Então não pode ser dinheiro isso é vida. Porque o dinheiro não tem vida. Você pegar uma nota, seja de R$2, ou o topo que é de 200, e você botar ali, você enterra ela, né? Daqui a 6 meses você vai lá, tem uma plantinha de R$200. Isso aí é muito sonho, né? Qualquer um gostaria de ter isso em casa, né? Não. E você não tem vida na cédula. Você tem vida no espiritual do que ela está gerando. É a mesma coisa, né? Tem uma, como se diz, uma alegoria, né? Que se faz, que é a alegoria do macaco. Então você bota um macaco sentado e você coloca ali uma pilha de nota de R$100, ali R$1.000, né? Nota de 100, e você coloca ali 6 bananas. Para onde o macaco vai? O que ele vai pegar? Hã? Por quê? Porque é importante para ele. Oi? É o que é importante para ele. Porque é importante para ele. Porque supre a sua necessidade. Então, o entendimento é o que faz justamente nós mudarmos a nossa cosmovisão das coisas. Então, eu não vivo mais para as minhas necessidades, mas eu passo a viver pelos meus princípios. É totalmente diferente. Você vive por princípios e não por necessidade. Para você entender o que eu estou explicando, é bem simples. As pessoas vêm para a casa de Deus muitas vezes pela necessidade. Do quê? Necessidade de uma cura. Mas à medida que elas vão se convertendo, elas vão entendendo o princípio. Aí o que acontece? Mesmo que elas não sejam curadas, elas continuam seguindo porque elas passam a conhecer a Deus, mudam o seu entendimento e vivem no princípio da adoração. Só que na questão financeira deve ser a mesma coisa. Então eu não posso ter uma mentalidade que vai apenas suprir a minha necessidade. Não, eu tenho que ter uma mentalidade que eu preciso viver esse princípio. Porque a necessidade acaba. É o caso, né, daquele paralítico da Porta Formosa.
chegou para dois discípulos, dois servos ali de Cristo, e pediram dinheiro. Ele pediu dinheiro para eles. Aí o que eles disseram? Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso dou. Duas coisas. Primeiro, se desse dinheiro para ele, ia resolver o problema dele? Não, ia suprir uma necessidade. Porém, no momento em que entrega um princípio, uma movimentação espiritual, isso serve para toda a vida. Amém? Aleluia. Podemos continuar? Amém? Amém. Vamos lá. Passa aí então. Vendo o dinheiro como sementes, enxergando o dinheiro como semente. Então, o dinheiro sempre foi um meio de transação, um instrumento que permite a aquisição de bens e mercadorias. Isso sempre aconteceu, porém, o dinheiro mesmo, né, não existia. Existia uma época em que acontecia o que na escola nós aprendemos, que era o escambo. O que era o escambo? O escambo era, um tinha um copo, né, o outro tinha um banco. Aí eles avaliaram, não, meu banco eu quero 20, não, meu copo eu quero 15. Então eu te dou meu copo e mais horas de serviço, porque não tinha outra coisa, né, horas de serviço, para que então eu possa ficar com este banco. Então, esse sistema monetário ele é muito mais atual, né? Embora alguns textos do Velho Testamento eles afirmam que já haviam alguns tipos de moedas, mas essas moedas basicamente era gado, era objetos, era prata e era o ouro. O caso lá vamos pegar o caso de Abraão, Gênesis 13. A Bíblia diz que Abraão saiu, levou o sobrinho, Ló, e Ló começou a prosperar tanto quanto seu tio. E a Bíblia diz que eles enriqueceram e os dois tinham muito gado. Só que os pastores de gado começaram a contender, né? E foi aquele episódio onde Abraão disse: eu tu escolhe, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eles eram muito ricos porque eles tinham muito gado, muita criação. Então, o primeiro metal que foi usado como instrumento de troca foi a prata. Depois, essa prata começou a definir certos pesos de valores, como por exemplo um carro de guerra custava 600 ciclos de prata, um cavalo 150 ciclos de prata. Isso está lá, Gênesis 23:16. Abraão ouviu a Efron e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. 1 Reis 10:29 diz: e subiu e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, todo o mercado de movimentação financeira sempre existiu. Sempre existiu. Da mesma forma que acontece hoje. A diferença é que hoje a gente está revestido de grande tecnologia, mas sempre existiu. E mais tarde, começou-se então a produzir, a usar, né, lá por cerca de 700 anos antes de Cristo, começaram então as moedas estampadas, tá bom? Agora, nós já estamos falamos um pouquinho, não vou mergulhar muito nesse ponto, não é tão interessante para nós, pode passar, mas esse ponto da natureza do dinheiro e a prosperidade. Quando se fala em prosperidade, eu fico assim, muito triste, né? Triste mesmo, de saber como foi desconstruída essa ideia da prosperidade. E isso vem por uma influência de uma teologia, né, chamada de triunfalista, que é uma teologia onde o ser humano ele consegue, pelas suas forças ou pelas suas ativações em Deus, alcançar tudo que ele quer, e a gente sabe que não é bem assim. Esse é um movimento que se escancarou no Brasil, em meados, né, dos anos 80, e foi crescendo até os dias de hoje. Mas a prosperidade é um assunto muito bíblico. Por exemplo,
Quantos aqui creem que foram salvos e estão salvos em Cristo? Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. E a minha pergunta é: de onde você veio? Cada um vai dizer uma história. Eu era um cara assim, eu estava fadado à morte, eu estava isso e tal, eu estava aquilo. Certamente a tua vida, antes de estar aqui, sentado nessa cadeirinha branca, era como a minha, era um horror. Você não tinha expectativa nenhuma. E aí, de repente, você se encontra com Cristo e se cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, né? Ou a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, na verdade, você já é um próspero. Por quê? Porque você saiu do nada para a eternidade com Cristo. Então, você já é um próspero. Olha só que loucura isso. Então, a prosperidade faz parte, sim. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, disse: ninguém se lembraria do bom samaritano se além de boas intenções ele não tivesse dinheiro. Então, Deus estabeleceu a prosperidade como promessa. Salmos 35, 27 diz assim: cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Em outras versões diz: se compraz na prosperidade dos seus servos. Então, prosperidade existe e é uma realidade e que deve ser também compreendida e entendida de forma espiritual. Vamos começar então nessa compreensão. João capítulo 10, versículo 9 e 10, já deve ter sublinhado em sua Bíblia aí, ou você já destacou no teu celular. Diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Glória a Deus. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Veja que como se usa esse exemplo, como se usava demais a questão do plantio. Aí ele diz assim: o ladrão vem apenas, em outras versões diz, tão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ou plenamente, ok? Então entendam o seguinte: nós estamos falando aqui, a Bíblia está falando da questão da salvação, a questão do encontro em Cristo, mas novamente nós estamos vendo um princípio aqui. Jesus está falando acerca de dois caráteres: o caráter do ladrão, representado aqui, uma forma alegórica de Satanás, e ele está falando dele como o Filho de Deus. Então, quando Jesus fala de Satanás, fala do ladrão, ele descreve o caráter do diabo. Por isso que o original grego aqui é tão somente, ou seja, o ladrão veio tão somente ou unicamente para roubar, matar e destruir. Ele veio só para isso. Aí você diz assim: pastor, mas o diabo enriquece as pessoas também. Sim, ele ilude muito bem. Eu lembro de um filme, isso aqui é da minha época, eu vou acabar denunciando a minha idade, né? Mas tinha um filme antigo que era muito bom, era o filme Encruzilhada. Esse filme, ele retratava o seguinte, que era um cantor de blues americano, esse é um filme americano, e ele queria o sucesso de qualquer jeito, inclusive baseado em fatos reais. Aí ele vai numa encruzilhada e faz um pacto com o diabo. Você lembra desse filme? Sim? Não fiquei sozinho na idade. Então ele vai numa encruzilhada, faz um pacto com o diabo e aí ele ganha o sucesso. E do sucesso ele ganha dinheiro, ele ganha fama e ganha tudo mais. Porém chega um momento em que o diabo vem cobrar então a vida dele, né? Essa é a moral do filme. Então o diabo na verdade vem tão somente para isso: roubar, matar e destruir. Já o caráter de Jesus é que tenham vida e tenham com
abundância. Agora, preste atenção aqui. Essa palavra abundância no grego é a palavra perisson. E perisson significa mais do que suficiente. Então, o que a Bíblia está dizendo é que em Jesus nós vamos ter abundância, vamos ter mais do que o suficiente. E realmente é errado eu dizer que esta abundância se limita a finanças. Mas também não é certo eu deixar as finanças fora. Então, quando nós falamos acerca dessa questão de finanças, nós precisamos entender e compreender que Deus deseja sim que nós prosperemos. Agora, a prosperidade, a abundância, que é essa questão surpreendente ou mais do que suficiente, pode ser uma visão para mim e pode ser uma visão para vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Eu estive em Cuba. Então, quando eu estive em Cuba, o que eu vi lá? Eu vi bastante limitação, né? Desculpa aqui a minha sinceridade, mas eu criei um asco com o comunismo e o socialismo muito maior do que eu já tinha quando fui para Cuba, porque você vê a distância que é, né? A galera do alto escalão da política vivendo como reis e o povo vivendo não de forma igualitária, mas todo mundo vivendo parecido, né? E isso dá. Aí você vê o turista que pode alugar um Audi e você vê o cubano que tem condições, porque tem isso também, andando com Lada. Então, você vê mais ou menos isso. Onde eu quero chegar? A abundância para o cubano não era a mesma para mim. Porque para o cubano ter, né, quando eu fui, nem lembro que ano eu fui, porque é bom de tempo aí. 2015, 2014, sei lá. Acho que foi 2014, 2015. Então, quando você olha para o cubano, naquela época, o governo estava liberando as sucatas que os turistas usavam, liberando para o povo, né? Liberando para o povo. O que eram as sucatas? As sucatas eram, irmão, por favor, eu não estou desconsiderando o carro de ninguém aqui, eu estou falando sucatas que eram lá, porque os turistas já tinham sucateado os carros, e aí para não ir para o Ferro Velho, o governo estava liberando para o povo, em péssimo estado. Estavam liberando Gol, estavam liberando Fiat Tipo, estavam liberando Fiat Uno, lá um que outro Corsinha perdido, Palio, aqueles Palios aí, os primeiros que saíram, né? Mas incomparável com o Palio do Brasil, né? Porque no Brasil os Palios são tudo inteirinho, lá eles estavam entregando os carros capenga, né? Então, para um cubano crente, como a gente tem a igreja lá, para um cubano crente, ele ter um Fiat Tipo que não fecha direito as portas é abundância. Por quê? Porque eles não têm nada. Não tem nada. Agora, para mim, ter um Fiat Tipo em Cuba que não abre as portas, para mim é uma coisa caótica. Por causa do entendimento. Então, a ampla suficiência, né? A questão do perisson, a abundância, ela começa na compreensão da abundância que Deus tem para cada um de nós. Porque você está sentado aqui, você mora em um apartamento de 2 quartos. Talvez o irmão que está sentado ao teu lado está pagando aluguel, e o apartamento que você vive, para ele já seria uma abundância. Você entende? Então são realidades de Deus. Por isso que prosperidade não significa tornar as pessoas ricas,
A prosperidade significa serem supridas em Deus na abundância que Ele tem. Por isso que Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então, qual é a relação? Nós já entendemos. Vamos fazer só um reviewzinho aqui. Nós já entendemos que nós não temos o poder da moeda, nós temos o poder da semente. Que semente tem vida, amém? Então, a partir de agora nós entendemos que o que nós recebemos, os nossos recursos têm vida, correto? Nós compreendemos também que plantando no lugar certo, já está garantido que a semente vai dar vida e já está garantido que Deus vai fazer chover. A questão é a sabedoria para saber lançar a semente na terra certa, ok? Então, e agora nós estamos entrando na questão acerca dessa relação do dinheiro, que são as sementes que eu possuo, com Deus. Então Deus já começa falando para nós lá em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por que ele diz minha é prata e meu é o ouro? Porque nesse momento, aqui, o que tinha de mais valioso na negociação, na moeda corrente, era prata e ouro. Então Deus estava dizendo assim, em outras palavras, vocês estão aí querendo negociar um monte de coisas com o que tem de maior valor, que é a prata e o ouro, só que isso é meu. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que as nações, para negociar, elas precisam de uma coisa muito importante, que se chama o lastro. O lastro é a quantidade de ouro que uma nação tem para penhorar, para ter condições de receber auxílio ou até mesmo fazer qualquer movimentação financeira mundial. Então, por que havia limitação no Brasil nos anos 60 e 70, né? Que depois o Brasil arrumou aquela enorme dívida externa, né? Quem é da minha época lá nos 80, viveu nos 80, sabe disso, né? A dívida externa e a inflação foi lá em cima, lembra disso? Eu trabalhava no mercado nessa época, o meu primeiro emprego foi no supermercado, aos 13 anos de idade, né? Eu saí de casa sem meus pais saber, fui lá e arrumei um emprego no supermercado, voltei para casa e contei para eles, amanhã eu começo a trabalhar no supermercado, né? Nem eles acreditaram. Então o meu trabalho naquela época era o quê? Era mudar o preço 2 vezes por dia. Você lembra disso, irmão? Você trabalhou também no mercado? Não trabalhei no mercado, mas já mais para cá. Então eu mudava o preço todos os dias. E aí tinha aquela questão, né? Não era só vir com a maquininha, clac, mudando, né? Você tinha que tirar o preço, porque o brasileiro malandro pegava e tirava um precinho de cima, usava o velho, tirava o produto e botava ali. Então estava mudando ali. Por que isso? Porque naquela época o Brasil estava com um problema de lastro, né? Hoje se usa outra palavra também para as nossas movimentações financeiras, que é o score. O que é o score? O score é aquilo que você vai gerando financeiramente, né? Alguém conhece os bancos virtuais como o Nubank? Alguém conhece? Você talvez nem tenha percebido. Você vai usando o cartão virtual e as propostinhas de empréstimo de dinheiro vai aparecendo para ti ali. Assim? Então você começa com um cartãozinho ali que não tem praticamente nada, né? O empréstimo de dinheiro, R$300. Você usa 2 meses, ele já tem 800. Aí vai usando e entrando dinheiro, quando vê tem lá uma propostinha de R$5.000 para você tirar. Por que aquilo? É porque você é um bom correntista? Não. É porque na tua avaliação financeira, toda ela, não a tua movimentação do banco, a tua movimentação financeira está projetando aquele valor. E qual é a tua movimentação financeira? Tua movimentação financeira é desde da comprinha que você faz do mercadinho da esquina até a compra de uma casa, Minha Casa Minha Vida ou qualquer coisa assim. Ou seja, você é monitorado em tudo que você faz. E isso vai gerando aumento, né, no teu perfil financeiro. Tá bom? Onde eu quero chegar com isso?
Eu quero chegar em 1 Crônicas 29:12, que diz assim: tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que mesmo que tu tenha uma boa movimentação, mesmo que tu consiga, mesmo que tu alcance riquezas e bens, mesmo que tu continua sendo um rico na terra que não possui nada. Então, qual é a visão de Deus e o dinheiro? A nossa visão de Deus com o dinheiro é que Deus é o nosso supridor, o dono do ouro e da prata, e o dinheiro na minha mão, eles são sementes que têm vida, mas eu continuo sendo alguém que não tem nada. Por quê? Porque a gente depende de quem? A gente depende de quem? De Deus. De Deus. Não é o teu patrão que te sustenta. Ah, se eu perder o emprego, eu perco tudo. Irmão, se você perder o emprego e perde tudo, é sinal que você nunca teve tudo. Essa é a questão. Então, nós vamos desenrolando as coisas aqui, construindo as coisas, para que possamos, através dessa construção, aplicar as verdades que tornarão a nossa vida uma vida abençoada financeiramente. É só isso. Então Deus nos dá o dinheiro, não para que sejamos escravos dele, ou amemos a ele, ou sirvamos a ele, mas para que façamos bom uso. Então, não existe problema em Deus, e Deus não vê problema nisso, em dar muito dinheiro para seus filhos. Deus não vê problema nisso. Nenhum. Tanto que a Bíblia diz lá em Mateus 7,11 o quê? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celeste não atenderá a vocês, ou não responderá a vocês em vossos pedidos ou petições. Então o que a Bíblia está dizendo? Que nós somos maus. Ok? Ok? Não conversar com você não é bonzinho, não. Dentro da igreja todo mundo é bonzinho, né? Nós temos uma natureza caída em nós, né? E mesmo sendo maus, sabemos gratificar, honrar, sermos dadivosos com os nossos filhos. Olha a relação. Quem dirá Deus? Amém. Onde não há maldade em Deus. Deus não é bom. Deus é a bondade. Dizer que Deus é bom, eu estou dando apenas uma atribuição. Deus é a bondade. Porque se tirar Deus, acaba a bondade. Então, se Deus é a bondade, que tipo de desconfiança eu tenho com Deus? Nenhuma. Se Deus é a bondade. Eu vejo nos casos que Deus é fiel. Não, Deus não é fiel. Eu estou apenas qualificando. Deus é a fidelidade. Só existe fidelidade porque existe Deus. Só existe bondade porque existe Deus. A Bíblia diz que todas as coisas existem e subsistem por meio dele. Então significa que o momento em que eu compreendo que mesmo eu agindo com os meus filhos dessa forma, eu tenho um Deus que é Pai, e eu sendo mal, eu cuido e ajo assim com meu filho, quem dirá Deus então? Então não posso ter dúvida em relação a Deus. Então a minha questão não está em Deus, a minha questão está na relação com o dinheiro, porque da parte de Deus já está resolvido. Então nós já aprendemos que Deus, Ele não tem problema nenhum quanto a isso. Eclesiastes 5, versículo 19 e 20 diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, alguém quer isso? Amém. Alguém quer riquezas e bens? Amém. Pô, tem gente que não quer, que o povo aqui é bem franciscano, né? Passa, transfere tudo para a igreja, né? Então, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita, repita comigo, capacita, grave essa palavra, e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente
pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então, vamos rever esse versículo rapidinho aqui, tá? Quando Deus concede de riquezas e bens a alguém, capacita a desfrutá-los. Capacita a desfrutá-los de que forma? Aqui está falando de prioridades. Essa capacidade é para saber lidar com sabedoria nas prioridades. Ok? Comida, bebida e vestuário. E aceitar a sua sorte, está falando aqui da porção. E a ser feliz em seu trabalho, que é gozar do seu trabalho. E isso é um presente de Deus, isso é dom de Deus. Então, esse versículo fala aqui de 5 coisas básicas que nós devemos trabalhar com o nosso dinheiro em Deus. Porque quando a Bíblia fala que Deus dá riquezas e bens, a Bíblia diz também que o capacita, ou seja, capacita nós a lidar com aquilo que Ele dá. Isso significa o quê? Que Deus dá, mas para que sejamos bons mordomos. Por isso, volta aquele exemplo que eu dei dos norte-americanos com a mesada para os filhos. Você não tem que dar a mesada para os filhos e dizer, filho, gasta à vontade. Não, você tem que dar a mesada para os filhos e dizer para eles assim, ó, agora eu vou te ensinar a administrar. Claro que às vezes é triste que tem pais que também não sabem administrar, né? Mas vamos lá, né? Para isso tem que pedir a sabedoria de Deus. De que forma Deus está ensinando o filho que recebe riquezas e bens a administrar? Primeiro, com comida. O momento em que eu chego ao ponto de deixar de comer para pagar uma dívida, é sinal que eu já não estou capacitado para administrar o que Deus está me dando. Por quê? Porque a comida é a base. E as bases da vida são inegociáveis. Por isso que, quando você lê lá em Mateus 6, capítulo 6, fala tudo aquilo, né? Vamos só resumir Mateus capítulo 6 para que a gente possa acelerar. Diz assim, que se Deus cuida das aves dos céus, que não fazem ninho para si e tal, aí o que diz? Quanto mais a vocês. Só que, qual é o cuidado de Deus conosco que fala, né? Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. Quando a Bíblia fala não andeis ansiosos, não está dizendo que Deus vai fazer contigo da mesma forma que faz com o pardal. Porque se fosse assim, você teria que nascer com penas e voar. Não é assim. O que Jesus está dizendo é que não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir, porque na qualidade de quem depende de Deus, não anda mais inquieto com isso, porque já é alguém que está revestido da sabedoria do mesmo que deu. Por isso que tem um versículozinho importante ali, nesse mesmo capítulo, que diz o quê? Os ímpios é que se preocupam com isso. Por quê? Porque não tem o entendimento dos filhos de Deus. Simples. Então, quando eu penso nas coisas básicas, essas coisas básicas é o que Deus espera que nós venhamos a administrar com aquilo que Ele já deu. Então, o momento que eu estou orando para Deus, eu clamo a Ti para que não falta comida, é porque, irmão, você já está perdido longe de Deus faz tempo. Porque Deus simplesmente vai olhar, mas eu já dei. O que tu está fazendo com aquilo que eu te dei? Eu já te dei a tua porção, eu já dei o teu quinhão. É a mesma coisa no filho. Imagina um filho. Você chega para o filho, então é o seguinte, vou te dar aqui esse valor, e desse valor aqui, tá?
tu pode comprar um X lanche para ti. Não, joia. Aí sai você com o filho e o filho, eu quero isso, paga aí, pai. Eu disse, não paga aí, mas eu já não te dei um X valor que era para ti justamente pagar essas coisas. Mas eu gastei. E o pai disse, bom, o problema é teu. Aí uma pessoa perguntou para mim, um crente pode passar necessidade? Pode. Se ele faltar com sabedoria, pode. Porque as coisas básicas já foram firmadas em Deus. Então, ele fala da comida, fala sobre a porção. O que é a porção? A porção é a satisfação, ou seja, eu tenho que ser satisfeito, eu tenho que buscar satisfação naquilo que Deus me deu, no meu emprego, na minha renda, nos meus recursos. Agora, satisfação não é a mesma coisa que realização. Então, quando nós compreendemos que o trabalho é um dom de Deus, eu tenho outro, não entra nisso aqui, é outro mini seminário acerca de questões profissionais. Quando eu entendo que o meu trabalho é um dom de Deus, eu tenho que me satisfazer dele. Por mais difícil que seja, eu tenho que encontrar satisfação naquilo que eu estou fazendo. Mas e se eu não encontro satisfação, é porque alguma coisa está desajustada. Mas eu tenho que ter satisfação, no mínimo, naquilo que eu faço. Porque quando eu tenho satisfação, eu faço bem feito. Então você vai fazer uma comida, e faz uma comida lá, tem vontade. Aí você pega o sal e joga lá, dá uma mexida, joga no mesmo, como aí se vocês quiserem. Entendeu? Você não tem satisfação, você também não vai ter o retorno disso. Então muitas pessoas não crescem porque não estão satisfeitas daquilo que fazem. Agora a realização é diferente. Realização é quando você se completa. Que aí você está fazendo uma coisa que você está realizado. Eu estava no Rio de Janeiro uma vez, e aí estava com o pastor Djalma, e aí a gente foi, estava o Djalma, o pastor Marcos e o pastor Marcelo. Aí a gente foi até a orla de Copacabana. Chegamos em Copacabana, tinha lá o voo de asa delta, na época era R$150. Então eu subi até o arpoador, e lá, né, junto com como é que chama lá, o cara que conduz, o instrutor, estava com o instrutor e ia lá, descia. Aí eu estava conversando com o cara, tá? E chegou no assunto, o que o cara era? Formado em educação física. Eu disse, cara, mas tu nunca quis trabalhar de personal, e, né, abrir uma academia e tal. Eu tive já uma academia. Eu disse, é mesmo, cara. E aí que eu não me realizei. Eu me realizo aqui. Cara, eu ganho menos do que eu ganhava quando eu tinha as empresas. Mas eu me realizo aqui, cara, eu gosto de gente, eu gosto de subir, descer, de ver as pessoas tendo essa emoção de voar e tal. E eu fico olhando, o cara tem razão. A realização. Então, se hoje você está em um lugar que talvez não seja aquilo que você quer, agradeça a Deus, mas espera nele. Porque certamente, se você está satisfeito, é porque você é grato. E um filho grato, Deus sempre recompensa. E vai te levar àquilo que vai te realizar. Amém? Eu sei que estou falando com algumas pessoas, o Espírito Santo está me falando. Algumas pessoas que até essa semana mesmo estavam falando sobre isso. Sobre a questão de trabalho e realização. Então, agora, vamos lá. O objetivo, próximo aí, slide. Isso aqui é a comida, a porção, gozar do trabalho, foi o que eu falei agora, cheio de alegria, né? Passo outro. Esse aqui é importante. O propósito de Deus não é fazer filhos milionários. Não é. O propósito de Deus não é esse. Milionário não é o foco de Deus. O foco de Deus são os filhos. O exemplo disso é um banco. Vamos imaginar um banco. Então imagina o Banco Itaú. Entra um milionário dentro do Banco Itaú. Certo? Entra fora não dá, mas entra lá. Entra no Banco Itaú um milionário, certo?
E entra o filho do dono do banco, então, que na verdade é filho da dona, que parece que é uma mulher, né? Entra lá o filho da dona, uma mulher, né? Entra o filho da dona. Quem é mais importante naquele banco? É o milionário ou é o filho? É o filho. O milionário só está sendo usado. Enquanto se ele deixar de ser milionário, deixou de ser cliente. Agora o filho não deixa de ser filho. Então a ideia de Deus nunca foi fazer milionários. A ideia de Deus é fazer filhos. Por isso que, qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus é serem herdeiros comigo e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Entende? Então, quando nós ingressamos aqui, nós passamos a compreender essa questão em relação à dificuldade quando Jesus fala de um rico. Mateus 19, 23, ele diz, então disse Jesus aos seus discípulos, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Aqui ele está respondendo o problema lá do jovem mancebo rico, que não quis abrir mão das suas riquezas para estar com Jesus. A pergunta é, Jesus queria o dinheiro dele? Não. Jesus só queria a entrega. Só isso. E você vai ver vários momentos onde Deus só quer a entrega. Por exemplo, com Abraão e Isaac. Deus queria realmente que Isaac fosse sacrificado? Não. Deus queria o quê? A entrega. Então, esse ponto é um ponto interessantíssimo. Por quê? Porque nós vamos aqui agora entender, no próximo slide, a questão do amor ao dinheiro. E aqui eu fiz questão de pegar essa imagem de uma cédula. Por quê? Porque uma pessoa que ama o dinheiro, a visão dele é só cédulas. Já é diferente da sua, que você passou a ter a visão como sendo sementes de vida. Agora, uma pessoa que ela ama o dinheiro, que é justamente esse o detalhe de tudo. A Bíblia nunca falou que a raiz de todos os males é o dinheiro. Uma vez um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, bem que a Bíblia diz mesmo, né? Que a raiz de todos os males no mundo é o dinheiro, né? Eu digo, só se a tua diz isso, a minha não fala isso. A minha fala que é o amor ao dinheiro. E por que é o amor ao dinheiro? Porque o amor é o sentimento mais poderoso que tem. Né? Existem 4 variações da palavra grega amor, né? Nós temos o storge, que é o amor comum, o filéu, que é amor fraternal, tipo de irmãos, o amor eros, que é o amor erótico, que é o amor carnal, e o amor ágape. Então são 4 tipos de derivações de amor no grego. Aqui está falando de amor de entrega. Por isso que o dinheiro, ele não é apenas uma movimentação financeira, mas por trás do dinheiro existe algo que muitos não sabiam. Por trás do dinheiro existe uma potestade. Por isso que a Bíblia fala amor ao dinheiro. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Está falando de senhorio. Ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A variação dessa palavra riquezas é a palavra Mamon. E Mamon era um rival do Deus de Israel. Mamon era uma entidade. E como toda entidade, como todo principado, como todo Deus, exige devoção. Então, por trás do dinheiro aqui, que a Bíblia está falando, quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, está falando de devoção a uma potestade. É a raiz de todos os males. E aí agora
nós vamos entrar numa questão, e por favor entenda o que eu vou dizer. Eu não sou contra as questões de sistema político mundial, mas o capitalismo também é um sistema satânico. A palavra capitalismo vem do latim caput, e caput significa cabeça. Então, quando eu entro e entendo que capitalismo significa caput, e caput é cabeça, significa que algum cabeça quer assumir a posição principal na questão econômica. E a posição principal na condução econômica é envolvida com Mamon, que é o principado do dinheiro. Então, o nosso sistema econômico é satânico? É satânico. O capitalismo é satânico. O capitalismo, na verdade, é o quê? Nada mais é do que você levar o povo a ser escravo do crescimento financeiro. Complicado isso, né? E aí você pensa assim, credo, pastor, mas como assim me explica isso? Eu vou explicar para você. Glória a Deus que isso só acontece lá em Porto Alegre e não acontece aqui em Cachoeirinho. Tá? Veja bem uma coisa. Pare e pense comigo. Tá? Nós já entendemos que o dinheiro é uma semente que tem vida. E nós já entendemos também que Deus é o Deus que sustenta as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então é Deus que é o nosso sustento, não é o capitalismo. Correto? Só que é interessante o seguinte, ó, que, presta atenção, o momento em que eu faço as minhas movimentações financeiras, eu estou fazendo essas movimentações debaixo de um sistema. E esse sistema, ele facilita hoje o meu poder de compra. Por exemplo, se eu sair daqui, né? Lógico, estou falando de forma figurada, tá? Mas se eu sair daqui e eu quiser trocar o meu carro, eu troco. Só ir numa loja ali, faz, tá, pronto, eu troco o carro. Joia. Beleza, se eu quiser sair e comprar roupas, eu compro. Porque hoje a facilidade da aquisição está muito boa. Só que tem um detalhe nisso tudo que as pessoas não prestam atenção. Quando eu aumento as minhas conquistas, consequentemente, eu tenho que aumentar a minha produção. Se eu aumento a minha produção, consequentemente, eu estou envolvendo a minha vida. Então vamos dar um exemplo que só acontece em Porto Alegre. O irmão não tem aparecido no culto, aí você conversa com ele assim, pô irmão, senti só falta do culto, cara. Não, pastor, aqui, mas eu tenho vindo, pastor. Não, cara. Né? Engraçado, a falta de culto é que nem briga de escola, né? É a mesma coisa. Quem bate esquece, quem apanha não, né? Então quem falta não sente, mas quem está na igreja sente. E aí você fala, não irmão, quer ver? Ó, você não veio na ceia, você não veio no culto de oração. E você não veio no último domingo. É mesmo, pastor. Sabe o que é, pastor? Vou dizer para o senhor, eu tenho trabalhado muito, pastor. Quando a pessoa diz assim, tenho trabalhado muito, ele está escrito na testa dele. Eu preciso aumentar a produção, porque eu aumentei as minhas conquistas. E aí, calma, não terminou a história. Tá? Agora, ele tem que trabalhar muito. Eu disse, puxa, cara, vou ter que trabalhar tanto assim. Ah, pastor, tem que trabalhar, senão eu não dou a volta. Mas não dá a volta do quê? Você vai ver. O cara está pagando uma Bíblia do carro, ele está pagando uma Bíblia da casa, ele está com um cartão de crédito estourado, ele está com dívidas pendentes em atraso, e quem paga o pato? O mesmo que é o gerador dos recursos. Então veja que é um ciclo perigosíssimo. Por quê? Porque
Porque eu vou me enredando e eu vou deixando de depender daquele que é a fonte de todos os meus recursos, eu vou me enredando e aí quando fecha o circuito, eu estou jogando para quem? Para o próprio Deus. Então Deus paga a conta. Ou seja, eu não consigo mais servir a Deus, eu não consigo mais adorar a Deus, eu não consigo mais trazer a minha oferta no altar de Deus. Por quê? Porque eu aumentei as minhas conquistas, tive que aumentar a minha produção. Com isso diminui a minha devoção. Isso tudo faz parte do sistema econômico. Porque quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Só que quando eu estou enredado no sistema financeiro, o cabeça das minhas finanças deixa de ser aquele que se fez pobre para nos tornar ricos e passamos a assumir o cabeça das nossas finanças do caput, que é o mamon. Aí fala para um crente que as finanças dele são conduzidas por um demônio. Você vai apanhar, né? Mas veja como são concepções. Está tudo dentro da questão da compreensão e do entendimento financeiro. Então, pastor, você quer dizer que eu não posso comprar nada? Pode. E deve, irmão. O que nós falamos agora há pouco acerca da satisfação também do quinhão, da porção do nosso trabalho. Isso faz parte. É pecado eu trocar de carro? Não. Comprar roupa? Também não. Comer no restaurantezinho de vez em quando? Muito menos. Isso tudo faz parte do lazer da vida de qualquer cristão. Sem problema. A questão é quando eu perco a capacidade de administrar com a sabedoria divina. Isso aí é independência. Quer ver? Quando eu converso com pessoas, agora, quando é que foi, amor? Eu atendi o casal endividado, nossa. Foi quinta-feira. Quinta-feira o casal endividado. Conversando conosco. Aí ele, profeta, pastor, está complicado, tá? Eu peguei daqui, eu puxei. Eu disse, cara, tu só está com cobertor curto. Só que tem um detalhe nisso tudo. O teu problema tu está vendo agora. Vamos fazer uma análise da tua vida e vamos ver onde começou isso. Porque se não lidar com a raiz, nós vamos estar resolvendo o teu problema financeiro agora, para daqui a 2 meses tu estar enterrado de novo. Então, quando você conversa com os filhos de Deus que estão se tornando escravos, porque a Bíblia diz que quando você deve, você se torna dulos, escravo do credor. Ou seja, você é escravo de alguém. Sendo que nós deveríamos ser servos apenas de Deus. Então você passa a ser escravo de alguém. Se você deve para o irmão, e o irmão não te abençoou, você é escravo dele. E ainda tem crente que era de pau e diz assim, mas eu devo para o irmão, ele deveria me abençoar. Não deveria te abençoar, você que deveria pagar ele e ficar quieto. Porque na verdade tu é escravo dele. Se ele te mandar, finge morto dele, rola, levanta o patinho. Não é isso, né? Mas você é escravo dele. Espiritualmente falando. Entendeu? Agora, o irmão que empresta, fazer só um adendo aqui, você empresta quando este valor tem o potencial de ser revertido em bênção, porque se você empresta um dinheiro que vai fazer falta para a sua vida financeira, você está tão errado quanto. Porque você só pode emprestar aquilo que está sobrejando. Só que aí os crentes que se acham bonzinho, isso acontece em Porto Alegre, irmãos. O crente que se acha bonzinho vai lá, não ora, não tem sabedoria, obviamente, né? Não tem sabedoria e empresta assim, irmão, eu vou te emprestar. Não, capaz, irmão. Em nome de Jesus, bota Jesus de fiador ainda. Em nome de Jesus, antes do dia 10 eu te pago. Não paga, não vem, a igreja perde um membro, o outro perde um irmão, arruma um problema maior para ele.
E é mais ou menos assim que acontece. Entendeu? Então, na verdade, todo esse sistema capitalista, ele não deveria fazer parte do manuseio dos filhos de Deus. Pode fazer parte até da vida, que vai continuar fazendo. Né? Aí vão perguntar, mas entre capitalismo e socialismo, o que o senhor prefere? Eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus. Ok? Agora, a gente faz parte. A nossa nação é capitalista. Então a gente está debaixo de uma movimentação. Aí é o caso de Jesus. O que Jesus disse, né? E aí, Pedro, o que tu acha? Deve cobrar dos filhos também? Pois é, não deve, mas faz o seguinte, vai lá, pesca, traz aí o recurso e para que não haja escândalo, pague. É a mesma coisa com nós. O que a gente faz? A gente diz assim, não, faz o seguinte, a gente está nessa condição, tem que fazer, faz, não tem problema. Mas, no meu entendimento, não é isso aí. O meu entendimento é outro. Por quê? Porque eu tenho um entendimento do reino. O meu entendimento do reino já me ensinou como é que se lida com as coisas, como é que se trabalha com isso. Então, onde que o dinheiro ensina essas características, né? Onde o amor ao dinheiro se prende? Se prende quando o dinheiro me traz segurança, que é a mesma característica de um Deus. O dinheiro começa a gerar, começa a assumir o lugar de um Deus na vida de uma pessoa que ama o dinheiro. Por quê? Porque ele começa a depositar a segurança dele naquilo. Quer ver um momento desafiador? E fala por mim isso, irmãos. Fala por mim. Né? Quando você está com a tua continha lá no positivo, e ainda tem uma gordurinha, aí você está peitinho de pombo, né? Tá aqui. Meu Deus, né? Mas quando acontece alguma coisa e vai lá e começa a reduzir o valor, e aí o que acontece? Você começa a se desesperar, e aí começa, né? Se vai as luzes dele, começa aquele pavor, e dali a pouco já começa a ficar estressado, e uma pessoa estressada financeiramente, irmão, nem o gato fica perto. Né? Que é só chute daqui, chute dali e tal, e pá. Por quê? Porque na verdade, você por um momento, não estou dizendo que seja, por um momento você tirou a segurança em Deus e botou no dinheirinho que estava ali na conta. Não é assim? Quer ver outra característica de como um Deus? A liberdade. O dinheiro dá uma falsa liberdade. E é uma falsa liberdade mesmo, porque muitos nem percebem isso. Mas você já percebeu que quando você tem dinheiro, você já lembra que existe praia, já lembra que existe sítio, já lembra até de um parente que você tinha esquecido. Podia dar uma viajada, visitar o fulano lá. É assim? Sendo que na verdade essa liberdade que a gente já tem em Cristo. Nós somos livres para fazer as coisas em Deus. Só que aí a gente deixa de consultar Deus. E aí nós nos tornamos independentes. Nós estamos livres da falsa liberdade. Tem dinheiro. É muito difícil alguém que tenha dinheiro, realmente tenha muito dinheiro e que se submeta à vontade de Deus. Porque o dinheiro dá essa liberdade. Dificilmente alguém que tem, que nem por exemplo, né? Um crente quando está no arroxo ali, ele consegue, ele junta, ele trabalha, Deus dá graça, ele junta um recurso, aí quando ele vai comprar o carrinho dele, ele vai orar. Ele ora, diz assim, Deus, eu não quero essa. Então leva para o carro certo. Aí Deus leva lá na loja certa, chega lá, é um crente, aí quando vê já chega um pastor, eu conheço ele, eita, quando vê já sai um culto, sai um carro ungido de lá, e já bota o nome do carro Xarabadá e vai. É loucura, não é assim? É assim. Agora quando tem dinheiro sobrando, irmão, chega lá na loja, não, eu quero comprar esse carro, faz rapidinho para mim que eu já estou indo embora. Quando chega um irmão, diz assim, puxa, estou louco para ir embora com o carro, chega esse irmão aqui, esse irmão não gosta de orar, vamos orar, não dá. Só que cumprir ali a compra e ir embora, você já nem ora mais. Eu lembro de uma irmã
não vou dar o nome dela aqui, né, sendo gravado, mas uma irmã, quando ela era pobrinha, quando ela era pobrinha, ela contou isso para nós. Quando ela era pobrinha, ela ia no mercado, ela sabia o preço de tudo, porque, mano, se tem coisa que pobre sabe, é preço de coisa no mercado. Não, e mais pobre ainda, ele sabe e indica para os outros assim, vai lá no mercado, tá na promoção, o leite, mas é só esse final de semana. É impressionante, sabe das coisas. E aí, essa irmã, ela teve a bênção de Deus de ficar rica. Né? Ficaram ricos de verdade, ricos mesmo. Aí numa reunião de mulheres, as irmãs sentaram e estavam falando do assunto preço das coisas. Né? E aí ela ouviu, chegou no final ela disse assim, gente, eu estou com vergonha. Eu não sei o preço de nada, eu chego no mercado e vou baixando tudo. Né? Então, a gente vai perdendo um pouco essa característica de depender de Deus. Né? Mas isso a gente tem que entender. E outra característica que o dinheiro traz, e essa talvez seja mais sagaz, o dinheiro traz uma sensação de poder, que é a mesma coisa que um Deus. Então quem tem dinheiro se acha o onipotente, né? E na verdade não é. Então, quando nós entendemos essa questão da semente e como tem vida, aí a gente muda alguns conceitos nossos, né? Pode passar aí. Eu já falei do Cristo como cabeça, já passei. Então, seguir a Cristo é uma entrega total. Nessa entrega total, a gente entende alguns conceitos. Por exemplo, que dinheiro não é de Deus, mas dinheiro é de Deus. Quem deu sabedoria ao homem para desenvolver o dinheiro? Foi Deus. Então, o dinheiro é de Deus, sim. Quem estraga o dinheiro são os avarentos, os ambiciosos, os orgulhosos, esses que estragam, né, o dinheiro. Outra coisa, outro equívoco do dinheiro, a obra de Deus não precisa de dinheiro. Pastor, o que vocês falaram, né? Tudo precisa de dinheiro. Mas não é de Deus. É de Deus. Amanhã você vai entender como é de Deus e como Deus lida com a casa dele também, né? Mas a obra de Deus precisa de dinheiro. Eu lembro de um pastor, é o Irineu Gruber. Ele fala uma coisa interessante. Uma vez perguntaram para ele assim, pastor, o que é um ministério de sucesso? Ele disse, um ministério de sucesso é um ministério com milhões e milhões de dólares. É questão simples. Você envia missionários, implanta a igreja em todos os lugares que você quiser no mundo. Então, dinheiro, a obra de Deus precisa de dinheiro, sim. Né? É triste aí ter um monte de igreja que prega missões, mas o missionário não tem dinheiro nem para atravessar a rua. Aí não adianta, né? Então, a obra de Deus com certeza precisa de dinheiro. Outra coisa, dinheiro não traz satisfação. Não traz para aquele que não sabe usar. Porque sabe usar traz satisfação, sim, irmãos. Não é aquele que age com sabedoria, com graça. Ele sabe aplicar o dinheiro. Ele sabe em que usar o dinheiro em favor da sua família, né? Leva a família a passear. Leva, muitas vezes até investe, ajuda, né? A própria família. Então, o dinheiro com certeza traz satisfação. Agora, o que Deus espera é que sejamos fiéis a Ele na aplicação daquilo que nós ganhamos. Então, seguir a Cristo é uma entrega total, onde nós também entregamos e convertemos também o nosso bolso. Bom, qual é o próximo? Já falei dos conceitos errados, passa mais um. Prosperidade não é ser milionário, sim ter sempre o necessário em Deus, né? Repita aí comigo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Quando nós falamos acerca de administrar as finanças,
nós jamais podemos esquecer o princípio da mordomia que nós vamos falar amanhã, mas esse aqui eu acho muito bacana para que vocês possam ir para casa pensando. Então vamos aqui. Nós sabemos da vida que existe nos recursos que chegam em nossas mãos e que devemos semear em terra certa, não semear em terra árida, não semear em terra também que não dê crescimento, mas semear em terra produtiva, não semear no meio dos espinhos, não semear de forma rasa, não deixar à beira do caminho, mas ter um investimento, né, para conseguir crescer e prosperar. Por que muitas pessoas não conseguem prosperar? Qual é a dificuldade que nós cristãos temos na questão financeira? Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, qual é a dificuldade que nós temos para crescer financeiramente? É a compreensão dessas três questões: a intenção, a captação e a administração. Aqui é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Tá? Por quê? Porque nós invertemos tudo isso. E a gente, na verdade, nem temos noção dessas coisas aqui. Então vamos lembrar, tem uma história na Bíblia que vocês vão lembrar, que é a história do azeite da viúva. Quantos lembram? Amém. Tá, vamos rever essa história rapidinho aqui. Certa vez a viúva dos discípulos dos profetas, ou seja, era um cara que estava envolvido com os profetas de Israel, faleceu e ele tinha contraído dívidas. Essas pessoas que estavam cobrando dela, iam cobrar dela, na verdade, tirando os filhos, que era a cultura, costume da época, porque os escravos eram moeda também. Então, os filhos seriam levados como escravos. Naquela época tinham 3 tipos de ferramentas, né? Tinha as ferramentas mudas, as meio falantes e as falantes. As ferramentas mudas eram cavalos, os jumentos, né? os bois de tração. Tinha as ferramentas falantes, que eram os escravos, e as ferramentas mudas. As mudas eram as ferramentas, machado e tudo mais. As meio falantes eram os animais e as falantes eram os escravos. Então, eles iam tomar os filhos dela como ferramentas falantes, como escravos. Tá? Aí o que aconteceu? Ela chamou um profeta. E o profeta veio. Quando o profeta veio, ela expôs a intenção dela. Qual era a intenção dela? A intenção dela era que os filhos não fossem levados como escravos. Aí o profeta veio e disse para ela assim: mulher, vamos ver o que tu tem em casa. O que o profeta fez naquele momento? O profeta começou uma captação. E aí, por fim, mandou os filhos com azeite, vasilhas para os vizinhos, encheram de azeite e, quando terminou as vasilhas, parou o azeite. Aí o que o profeta ensinou a ela? A administração. Vai, vende tudo, paga as tuas dívidas e depois vive do resto. Certo? Então, repita comigo: intenção, captação, administração. Muito bem. Então, nós temos que entender que tudo que é financeiro nasce de uma intenção. Tudo que você imaginar é uma intenção. Quando você casou já com a intenção de ter no mínimo uma casa, um lar, né? Pode ser um apartamento, pode ser um sobrado, qualquer coisa, né? Mas um lar. Isso era uma intenção. Aí não bastou vocês terem uma intenção, né? É que nem os jovens quando vão casar, né? Chegam: não, pastor, mas a gente se ama, beleza, mas o que vocês têm? Não, pastor, a gente não tem nada, mas nós vamos ter. Eu disse assim: tá bem, vocês vão viver de amor? Não, mas a gente tem um colchão, então vocês vão viver só de amor. Vocês não tem nada, né? Então, as coisas, na verdade, são intencionais. Tudo nasce de uma intenção. E é aí que muitas vezes nós somos bem férteis, né, na questão de intenção. A gente cria um monte de coisas, só que a intenção
ela tem que trabalhar em cima de realidades. Ela exige realidade. Né? Se você só tem hoje uma capacidade para pensar num imóvel na Zona Norte, tu não pode pensar em comprar um imóvel no Ecoville. Você tem que pensar uma realidade. A tua realidade hoje é um Ford Ka, não adianta pensar num Fusion, porque não é só a compra, é manter. Então, tudo isso é uma realidade financeira, certo? Então, a intenção. Então, você já tem a intenção. Vamos imaginar aqui, tá? Vamos pensar numa questão de uma microempresa, uma MEI, tá? Uma microempresa. Então, no caso, a mulher ali tem ela está trabalhando fazendo manicure, né? Fazendo pé e mão, né? Fazendo unha de fibra de vidro, né? Desenhinho, viu como eu conheço as coisas? Viu a irmã, tá muito entendidinho. Mas quer fazer lá, tal, começou a aprender. Aí ela pensou assim, disse assim, eu vou abrir o meu negócio. Quando ela pensa em abrir o negócio, ela começou com uma intenção. Então a intenção não pode ficar só aqui. A intenção tem que ir para as mãos. O que é para as mãos? Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a manusear. Paralelo ao teu trabalho, você vai fazer um curso. Você vai se profissionalizar. Você vai ter conhecimento. Certo? Conhecimento de causa. Então ali a intenção não ficou só numa mera imaginação, mas passou para o exercício da coisa. Agora, eu tenho a intenção. E eu investi nessa intenção. Eu botei as minhas mãos. Eu busquei o conhecimento. Agora eu tenho que ir para o segundo ponto, que é buscar a captação, que é o azeite. Eu tenho que captar, eu tenho que desenvolver uma forma para captar isso. Veja só, nós passamos, profeticamente falando, nós passamos por uma pandemia, certo? Um monte de gente quebrou, um monte de gente faliu, mas pasmem vocês, um monte de gente cresceu na pandemia. Um monte! É que nem quando deu a segunda grande fome em Gerar, na terra de Ur dos Caldeus. Isaac, todo mundo falido, Isaac prosperando. E ficou o mais rico que tinha. Mas depois o pessoal começou a entulhar os poços dele, né? Mas a crise é o melhor momento para o crescimento. Credo, pastor? Só que só desfruta disso quem tem entendimento financeiro. Entendeu? Então, pega essa mesma mulher, o que ela fez? Ela viu o salão dela fechar no meio da pandemia. Só que ela tem uma intenção e ela não quer matar essa intenção. Muitas pessoas matam as coisas na intenção e não chegam nem ao segundo estágio da captação. Por quê? Porque não acreditam em si. Steve Jobs estava sendo entrevistado um dia, acho que talvez alguns viram esse vídeo, né? por uma jornalista muito famosa nos Estados Unidos, e ela chegou para ele e perguntou assim, qual é o segredo do teu sucesso? Aí ele tirou um papel e uma caneta e deu para ela, e disse assim, escreve quanto você quer que eu dê para você agora. E ela disse, escreve quanto você quer que eu dê para você agora. E ela ficou rindo, tá? Escreve. E ela não escreveu. Aí ele dá o papel aqui. Aí ele disse para ela, você acabou de perder uma grande oportunidade de receber dinheiro meu. Sabe por quê? Porque você não acredita. O
grande segredo das coisas é você acreditar. Então, muitas pessoas não conseguem sair do estágio da intenção porque matam o sonho antes de começar a trabalhar por ele. Então, essa mesma mulher que fechou o salão que ela trabalhava, mas ela tinha uma intenção, ela não abriu mão disso. E ela foi para o segundo estágio, para a captação. Aí o que ela fez? Ela pegou o que todos vocês têm e começou a fazer uma lista no WhatsApp e começou a mandar para um monte de amigas, um monte de pessoas dizendo, ó, faço unha a domicílio. E aí uns vão dizer assim, mas eu não tenho carro, então vai de Uber. Então, mas eu não tenho dinheiro, então vai com uma bicicleta emprestada. Mas eu não tenho bicicleta, vai a pé. Porque quem acredita faz e não vê empecilhos. Então o que ela fez? Começou a mandar. E aí ela pegou uma caixinha e ia na casa fazer as unhas. E enquanto a dona do salão onde ela trabalhava estava com o salão fechado. E o pior, com todas as despesas do salão ainda trabalhava. E ela aqui. Sabe o que aconteceu? Ela fez a captação. Da captação, ela foi para a administração. E o que a administração ensinou com a história dessa viúva? Primeiro, vende e paga as tuas dívidas. E depois vive do resto. O que as pessoas fazem? Invertem. Primeiro começa a ganhar dinheiro. Vamos pra praia. Assim? É a legítima, desculpa, irmão, é a legítima cultura brasileira. O cara abriu uma microempresa, começa a ganhar dinheiro. Qual é a primeira coisa que ele pensa num carro? Um carro. Cara, o carro dele supria ele até aquele dia. Quando ele vê dinheiro na conta, o carro dele não presta mais. Cara, arruma o carro e continua com ele. E vai administrando. Entendeu? Vai juntando dinheiro, vai. Da captação você vai administrar e na administração você vai aprender exatamente aquilo que nós aprendemos hoje à noite. O que eles faziam primeiro? Abençoavam a Deus. Depois que eles faziam, prioridades era a família. E depois eles continuavam plantando. Então, primeiro, Deus. Segundo, mantém a tua família. Terceiro, mantém a terra que te dá os recursos. Investe na tua empresa. Eu vim de uma região, eu e a minha esposa, viemos da região de italianos. Irmãos, fala o que quiser dos italianos. Eles dão uma aula para nós acerca de ganhar dinheiro. Pena que eles não têm o entendimento espiritual que nós temos. Mas eles sabem ganhar dinheiro. Então o cara está lá com Fuquinha. Fuquinha dele tem 20 anos, ele está lá com Fuquinha. Mas ele começou com o mercadinho na esquina. Aí o mercadinho ele já abriu atrás, já falou com o dono do prédio, pegou a outra sala do lado, já abriu, ficou um mercado maior, comprou a esquina inteira, comprou os terrenos do lado, derruba tudo, levando o mercadão e está firme, e o Fuquinha na garagem. Quando ele está bem de dinheiro, ele vai lá e escolhe o que ele quer. Não é assim? Aí o brasileiro o que faz? Bota o mesmo mercadinho da esquina, começa a dar dinheiro, vai lá, compra um carro zero, fica no mercadinho da esquina pagando o carro zero e não consegue cumprir. É impressionante, cara. É impressionante, é assim. Por quê? Porque ele tinha uma boa intenção, fez uma captação, mas na administração ele... Fala sério, irmãos. Falando bem sério para finalizar aqui. Onde as pessoas mais erram, se não é na administração? Na administração. Eu converso com pessoas que dizem, pastor, se eu tivesse esse seminário quando eu tinha a minha empresa, cara, não tem problema, nunca é tarde. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender a crescer com os erros. Sabe qual é a diferença do brasileiro para o americano? O brasileiro compra só sucesso. Só sucesso. A gente quer ouvir os caras que só fazem sucesso.
Americano é diferente. Americano quer ouvir o cara que caiu, o cara que faliu. Sabe por quê? Porque esse cara, ele tem o caminho da falência até o crescimento. Esse eu quero ouvir. E a gente só quer ouvir sucesso. É assim? Pega as novelas brasileiras. Eu, glória a Deus, fui de perto disso, né? Mas as novelas brasileiras o quê? A casa do pobre da novela brasileira é a casa da classe média nossa aqui. Vende uma outra realidade para fora. Não é assim? Sendo que o certo para nós era ver o quê? É ver a realidade. Mas a realidade é alguém que saiu lá de baixo, subiu. Por quê? Qual é o princípio bíblico? Se o cair é do homem, levantar é de Deus. Isso o americano entende bem, né? Esse princípio. Por isso que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos da penúltima eleição agora, né? O Trump faliu umas 10 vezes quase, né? Mas é um cara que falia e subia de novo. Então, se você está hoje aqui pensando assim, mas não é bem assim, meu irmão, não bota resistência. Eu prefiro crer em Deus do que aquilo que você está colocando. Mas eu creio que se você crer no mesmo Deus que eu creio também, você não vai mais ver resistência. Você vai ver o que Deus pode fazer com a tua vida. Amém. Não olha o que você tem hoje, olha o que você pode fazer amanhã. Pastor, mas eu queria, se você tem um pingo de azeite, você já tem o suficiente para começar a captação. Tem que começar com o que você tem. Sabe qual é o equívoco que nós temos? É de botar muito empecilho. Né? Você é uma pessoa cheia de ideias, Deus capacitou a gente com uma mente poderosa e é uma mente intencional. Mas aí você pensa assim, mas não é fácil, irmão. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Que é moleza, senta no pudim. As coisas não são fáceis, irmão. Se fosse fácil, nem graça teria. Imagina para uma mulher se fosse fácil ganhar neném. Estava lá, tá aí, de repente, nasceu a outra, opa! A vizinha, nasceu uma menina, quer? Não é assim. Mas você ama porque teve dor. Você ama porque você teve que gestar. Você ama porque você teve que dar a sua vida para aquela criança. Então que possamos ter esse entendimento. O entendimento de amar a Deus acima de todas as coisas. E eu amo não por aquilo que Ele me dá, nem por aquilo que Ele possa oferecer, mas eu amo porque Ele é o Senhor da minha vida. Então o mamon não tem espaço, porque eu já estou ocupado por Deus. O capitalismo não vai reinar na minha vida porque não tem espaço, eu já estou cheio de Deus. O dinheiro não vai receber o amor que eu destino só a Deus, porque eu amo só a Deus, não amo o dinheiro. Se eu tenho, eu tenho, se eu não tenho, eu não tenho. E Paulo chegou nessa compreensão, e o nível que Paulo chegou, leia a história de Paulo, é fantástico você saber. De onde Paulo veio, os historiadores dizem que Paulo, na sua juventude, ele tinha tudo que ele queria. O que ele quisesse, Paulo teria. De condições financeiras. Por isso que ele diz, tanto sei andar na abastância como andar na escassez. Em outras palavras, tanto sei ter tudo como não ter nada. E continuo, em outras palavras, sendo alguém que tem tudo em Deus e não tenho nada. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, coloque-se em pé. Vamos orar nesse momento. Amanhã nós vamos dar continuidade. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. E repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, este momento é um momento muito importante na minha vida. Porque eu compreendi na dimensão espiritual
O que as finanças representam para ti. E é importante e fundamental a mim entender como tu vê. Porque a partir de agora, eu quero condicionar a minha vida financeira segundo a tua visão. Eu compreendi que existe vida nos meus recursos e eu não posso desperdiçá-la. Por isso, Senhor, eu quero aplicar os princípios e para isso, esses princípios devem se tornar verdades em mim. Mas uma delas, eu quero declarar publicamente que Tu és o Senhor na minha vida. E por entender que o senhorio é teu, nenhum outro Deus assumirá o teu lugar. Mamon não tem lugar na minha vida. O cabeça é Jesus. Não é o capitalismo. Não são essas movimentações do mundo, mas são as movimentações espirituais e sobrenaturais que Tu tens para mim. Por isso eu digo que o dinheiro é o meu melhor servo, que o dinheiro é escravo para mim. E eu me coloco como Teu servo, Senhor. E declaro dependência total da minha vida a Ti. Perdoa-me, Senhor, pelos momentos em que eu fui mesquinho, em que eu fui avarento, pelos momentos em que eu permiti que a ambição tomasse a minha vida. Eu rejeito isso e assumo perdão para mim. Por isso, Senhor, a partir de agora, mais uma vez, eu Te tenho como meu Senhor e o meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.